Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Olha só, gente, ontem, dia 29 de dezembro, nós tivemos aí a última leva de ministros de definição de nomes para ministérios extremamente importantes aí por parte de todo o grupo que formará a base ministerial do presidente Lula. A gente está ansioso para saber quem seria o novo ministro da Previdência, E ontem foi definido esse nome, agora é o Lupe, o Carlos Lupe, que também preside o partido PDT. O Lupe que já foi ministro, inclusive, do Trabalho, lá entre 2007 e 2011. Então é um nome já com bastante experiência, já que a pasta do Trabalho tem tudo a ver com a pasta da Previdência. Eu quero trazer para vocês algumas falas do futuro ministro, tá? Em especial, lá no finalzinho do vídeo, eu vou colocar para vocês um videozinho curto, com uma fala dele, extremamente especial para você que é aposentado, tá? E também ele traz uma novidade muito importante a respeito do crédito consignado. Então, isso é uma notícia bônus que eu vou trazer para você no final desse vídeo. Então, me acompanha até o final, tá? Sejam muito bem-vindos, principalmente você que está chegando nesse canal de luta agora, que não conhecia o nosso trabalho. Eu já te convido, te inscreve nesse canal. Quem acompanha sabe da força que a gente vem trazendo para o aposentado e o pensionista em especial, grupos que já se dedicaram tanto ao crescimento do nosso país e que hoje precisam de atendimento e de atenção extremamente especial, tá? Eu vou detalhar através de uma matéria que a gente trouxe aqui. Essa matéria está na Folha de São Paulo, sobre a sensibilidade, o olhar mais crítico e mais sensível por parte do Carlos Lupe, tá? Que vai assumir essa pasta tão essencial que é a pasta da Previdência. Todo mundo sabe dos desafios que a Previdência vem enfrentando ao longo desses últimos anos e uma precarização muito grande dos serviços de acesso a aposentadorias, a auxílios doença, por exemplo, entre outros serviços, e é sobre isso que eu quero tratar com você. Então eu quero a tua opinião, tá? O que é que você acha da definição do Carlos Lupe como novo ministro da Previdência do Brasil a partir de 2023? Gente, bora entrar aqui nessa matéria e ao longo da minha fala a gente vai trazendo o nosso entendimento, a nossa análise, e eu quero demais a tua opinião, tá? Dá um joinha e também um comentário. Ministro da Previdência de Lula fala em terra arrasada e cobra colaboração do mercado. Então é importante a gente entender que ele está já de imediato na sua primeira fala sobre o que ele pode vir a fazer pela Previdência. Ele já convoca, ele já conclama aí a ajuda também do mercado, tá? Inclusive do mercado financeiro através dos bancos. Você vai entender do que eu estou falando. Carlos Lupe, que preside o PDT, fala em fila extraordinária de mais de 4 milhões de pessoas aí no INSS e também em redução do consignado. Você vai entender isso, como eu já prometi lá no finalzinho do vídeo. Futuro ministro da Previdência Social, do futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, diz que as informações preliminares que recebeu da pasta mostram um cenário de terra arrasada, pessoal. Isso não é surpresa para ninguém, com filas enormes de pedidos de benefício, falta de funcionários e poucos recursos. Inclusive, você há de lembrar que recentemente, meses atrás, o governo que está de saída agora, fez um corte absurdo, na Previdência, e isso prejudicou, precarizou ainda mais o que já não era bom, que é o serviço de atendimento previdenciário. Diante disso, ele diz que trabalhará para aumentar o investimento na informatização e na recomposição dos quadros, tá? Ou seja, de pessoal para trabalhar. Ele aceitou o convite ontem, pessoal, quinta-feira, dia 29. O pedetista afirma considerar que a última mudança na Previdência, que foi promulgada por Jair Messias Bolsonaro lá em 2019, ele está falando aqui, gente, da reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Foi uma anti-reforma, na verdade, tá? Afirma ainda que o setor privado também precisa colaborar. Entre aposentados, pensionistas, beneficiários, o próprio BPC-Loas, que é o benefício de prestação continuada, e também pessoas afastadas por questão de saúde, aproximadamente 35 milhões de brasileiros são atendidos pela Previdência Social hoje, pessoal.
Segundo ele, a fila oficial de brasileiros à espera de concessão de algum tipo de benefício da Previdência é de cerca de 1,3 milhões de pessoas. Isso é o que se afirma oficialmente, mas indo buscar as informações no detalhe, se chega ao número de 4 milhões de pessoas esperando aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros serviços. E isso é um absurdo, gente. Imagina só, você se dedicar durante anos, contribuir compulsoriamente, porque contribuir para o INSS, quem está trabalhando de carteira assinada é obrigatório, é compulsório, não é opcional. Aí quando você precisa de um auxílio-doença, precisa se aposentar, ou infelizmente precisa ser atendido por uma pensão por morte, você tem muita gente que está esperando mais de um ano para ter um benefício, como por exemplo de aposentadoria, um ano e um pouquinho para ter uma pensão por morte, e por aí vai, gente. Então é um caos o que está acontecendo com a Previdência, e isso precisa mudar. Palavras dele, abre aspas, pretendo tentar diminuir drasticamente a fila e agilizar os direitos dos trabalhadores. Quem construiu o Brasil de hoje não pode ser colocado em segundo plano, coisa que a gente sempre diz aqui, né? Você que se dedicou tanto ao Brasil hoje, sendo tratado como cidadão de segunda classe, isso não pode acontecer, tá? Vamos precisar de recursos para atualizar todo o sistema de informação. A cada dia você tem evolução nessa parte. Temos que cada vez mais trabalhar na informatização. Em um sistema integrado com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal também. Hoje qualquer cidadão consegue fazer tudo pelo telefone. Por que não fazer tudo no aplicativo do meu INSS? Algo que otimize, né? Para os mais idosos, podemos pedir para que netos e filhos ajudem. Transparência e informatização são prioridades, afirma o presidente do PDT. O futuro ministro diz que conseguir injetar mais recursos na Previdência, agilizando o atendimento e reduzindo as filas. Também é um meio de aquecer a economia. Ele cita mais uma cifra: 60% dos municípios pequenos e médios são sustentados por dinheiro de aposentados e pensionistas. E aí o dinheiro circula, gente. A gente traz isso aqui para você a todo instante, né? Os grandes centros é um tanto quanto diferente, mas os pequenos municípios e médios, né, de médio porte, são basicamente, né, movimentados pela economia de aposentados e pensionistas. Para a Lupe, a demanda de setores privados, tá, para o enxugamento da Previdência se sustenta em uma visão equivocada de que aposentados e pensionistas são um fardo para a economia e para os bancos, né, para a parte econômica financeira, tá? Na verdade, foram eles que construíram, né, o próprio Estado, tá? Nesse discurso, nunca calculam a média dos ganhos das pessoas. Cerca de 70% destes recebem até 3 salários mínimos, quase 50% apenas um salário mínimo. O rendimento é muito baixo, tá? Ele diz. Sabemos que eles recebem muito menos do que deveriam e mereciam, mas não adianta falar agora, né? Nesse momento onde o Estado vai precisar fazer alguma coisa e depois ter condições de pagar. Ele afirma isso, tá? Lupe diz que deseja debater com setores do mercado nos quais se originam, né, e disseminam essas demandas reformistas e possibilidade de mudanças que possam beneficiar aposentados e pensionistas, tá? Pessoal, vai dando a tua opinião, tá? Durante toda essa minha fala eu estou trazendo informações extremamente importantes do futuro ministro da Previdência, que afeta diretamente a tua qualidade de vida, né? Um homem com mais sensibilidade. Eu tenho dito que esse governo ele já foi, né, durante 2 mandatos no passado, um governo muito mais sensível para os menos favorecidos. E agora a fala do futuro ministro da Previdência traz de novo essa sensibilidade, e a gente agora vai cobrar que isso saia da fala e entre na prática através de ações efetivas, tá? E agora eu vou trazer aquela notícia bônus que eu falei para você sobre o crédito consignado. Então você que me acompanhou até agora, muito obrigado, né, pela persistência, né, de estar aqui com a gente. Eu vou trazer essa notícia bônus. Ó, tem até fogos aí para comemorar. Vou trazer essa notícia bônus para você sobre o que pensa o futuro ministro da Previdência acerca dos consignados para você que é aposentado e pensionista. Olha só o que é que ele diz.
O mercado tem que colaborar com isso. Por exemplo, diminuindo a taxa de juros do crédito consignado, tá? Quero discutir essas taxas. Hoje a taxa de juros do Banco Central é de 13 a 13,5% ao ano. O consignado paga mais ou menos 2% ao mês de juros. Qual a colaboração que estes setores do mercado vão dar para diminuir, né, o sofrimento destas pessoas? O que é que o mercado financeiro vai fazer para contribuir com isso? Vocês lembram o quanto nós cobramos aqui uma contrapartida do mercado financeiro lá no início da pandemia em 2020 para que você pudesse ser de alguma forma alcançado por algum benefício, você aposentado e pensionista? Nós cobramos isso aqui e não fomos ouvidos, tá? Você que já contribuiu, você que tanto se sacrificou, até hoje a gente luta pelo 14º salário, já que você, aposentado e pensionista, não teve nenhuma ação efetiva do governo, tá? Do governo que está saindo agora do poder, sobre tudo de negativo que a pandemia trouxe para você. Agora a gente tem um fio de esperança através deste olhar sensível do futuro ministro da Previdência, o Carlos Lupe, pessoal. Eu acredito que com isso a gente vai ter sim mais possibilidades de atender cada um de vocês. Então eu quero saber agora o que é que você acha dessa fala importante do futuro ministro da Previdência, Carlos Lupe, que também é hoje atualmente presidente do partido PDT. Por que eu estou destacando que ele é presidente do PDT? Porque lá nas comissões da Câmara nós temos, por exemplo, a margem social, que é de autoria do nosso querido Pompeu de Matos, do PDT, e também o presidente desta comissão é do PDT. Então é importante a gente fazer essas costuras de informação para a gente saber a quem cobrar, como cobrar e o que cobrar. O Carlos Lupe acaba de dizer aqui, o futuro ministro da Previdência, da importância de diminuir a taxa de juros para o aposentado e o pensionista no consignado. Se ele está dizendo isso, com certeza ele apoia a aprovação da margem social que está parada há mais de um ano lá na Comissão de Trabalho e Administração. Então vejam só como é importante a gente fazer esse entendimento, essa análise detalhada do que pode ser colocado em prática de benefício para você, hoje aposentado e pensionista. Então eu vejo com olhos muito positivos a chegada do Carlos Lupe agora como novo ministro da Previdência, e eu peço a você agora que me ajude a compartilhar essa boa notícia para aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Gente, ó, beijo no coração. Vou colocar agora um vídeo bem curtinho com uma fala em destaque. Ele traz você aposentado e você pensionista. Fique agora com a fala do futuro ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que hoje preside o PDT. Então, com relação a isso ou não? Não tem mais nem menos, né? Uma função de ministério, são 37, já é o motivo de a gente ter muito orgulho, né? Uma tarefa, uma missão. E eu falei aqui agora, cuidar dos aposentados e pensionistas do Brasil deve ser orgulho para qualquer brasileiro. Quem não tem um pai, um tio, um avô que esteja aposentado e que mereça maior dignidade no tratamento, maior respeito, mais carinho. É nisso que eu vou trabalhar, e vou trabalhar com muita força, com muito carinho, para que a gente mude esse tipo de trabalho que o INSS e a Previdência faz hoje, que é descaso com os aposentados e pensionistas. Só uma questão, o senhor chegou a conversar com o Ciro Gomes durante esse processo? O Ciro é um amigo e irmão, eu falo permanentemente com ele está viajando, falei ontem dessa questão do Ministério, e disse: Lupe, apoio integralmente tudo que você puder fazer para ajudar o Brasil. E como meu amigo, eu não esperava outra coisa que não fosse isso. Você ouviu então agora a fala de Carlos Lupe, o futuro ministro da Previdência.